Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz que estamos juntos para mais essa aula de língua portuguesa que foi planejada em parceria com a professora Maria Isabel Vieira. Então nós vamos pensar na nossa aula de hoje. Será mesmo que imagem é tudo? Bom, esse é o tema da nossa aula então. Vocês devem se lembrar que nas aulas anteriores nós falamos bastante sobre a língua portuguesa como patrimônio cultural imaterial. Estão lembrados? Bom, então fazendo uma revisão para nós lembrarmos. A língua, ela auxilia a construção da identidade, que por sua vez, tem uma relação muito íntima, com a cultura. Então a cultura é construída também pela língua, de forma que uma alimenta a outra, as três, então estão bastante interligadas. A nossa língua, então, auxilia na cultura, que tem a ver com a nossa identidade, certo? Bem, e nós falamos sobre isso, mas pensando na nossa aula de hoje, uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Vocês já perceberam esse ditado popular? Já pararam para pensar sobre ele? Será que é mesmo assim? Bom, em muitos casos, a imagem pode sintetizar, ela pode resumir ali vários pensamentos, ali um discurso longo, vamos assim dizer. Mas, quando nós pensamos nisso, será que os nossos olhos não podem às vezes nos enganar? Vamos pensar sobre isso durante a nossa aula. Vai pensando aí na sua opinião sobre esse assunto. Bem, sobre esse tema, que a imagem é tudo, será que a imagem é tudo? Na aula de história, vocês perceberam que as informações e as simbologias estão presentes nas imagens. Elas podem conter informações e representar também toda uma ideologia e um pensamento. Vocês perceberam também que o professor falou com vocês a respeito da imagem representar o poder, a riqueza e às vezes dominação social também. Então, as pinturas que o professor trabalhou lá na aula de história com vocês, diz muito sobre isso. O professor explorou bastante esse assunto com vocês. Estão lembrados? Estão? Certeza que você deve ter tomado nota, Então, se você for pegar novamente o seu caderno de anotações, você vai encontrar essas informações por lá. Bem, e com o passar do tempo, essas imagens, elas podem ser ressignificadas. Isso quer dizer que uma mesma imagem pode sofrer alterações no seu significado e também nós podemos mudar a interpretação que oferecemos a esse tipo de texto, certo? Bem, pessoal, como o professor de história comentou com vocês, as roupas daquele período histórico, as roupas das pessoas mais simples, com menor condição financeira, passaram a ser interpretadas como uma forma de dignidade, Olha só que diferença então, de uma coisa muito simples, às vezes até de exclusão social, passou a ser valorizado. Isso representa então a mudança de valores, da forma das pessoas interpretarem uma mesma imagem. Mas será que roupa tem mesmo alguma imagem? Será que é isso? Vamos lá. Bom, a roupa que o professor estava se referindo é esse modelo de calça aqui. Às vezes vocês podem até pensar, mas o que isso tem a ver? Bom, pessoal, naquele período as pessoas em situação de rua, elas ganhavam roupas às vezes muito maiores do que o número, que elas usavam. E para servir essa roupa, então, elas passavam um cordão e amarrava. Essa roupa sobrava aqui na região aqui da cintura, do abdômen. E aí eles deram um nome para essa calça de clochard. Então, clochard quer dizer mendigo, morador de rua, a pessoa que estava naquela situação então. Com o passar do tempo, as pessoas que estudam moda verificaram isso e quiseram fazer uma releitura. Então, olha a questão da ressignificação de um mesmo texto. E aí, a partir desses elementos, então, eles reformularam algumas coisas, não foi uma repetição, é uma releitura, certo? Então, tem algumas modificações. E aí a gente percebe, olha essa imagem, que lá nos anos 80, essa calça estava super na moda. Aqui, inclusive,
Até mesmo o rapaz, né, está usando essa calça clochard. E as meninas também. Observem essa aqui, ó, que está com lenço no cabelo, amarrado. A calça dela sobra bastante aqui na cintura, não é verdade? Então aqui é a moda dos anos 80. Mas olha que interessante. Nessa segunda imagem aqui, que nós trouxemos para representar a atualidade, é a mesma calça. Mas a gente percebe que elas são um pouco diferentes. Não só pelo tecido, né? Que a gente percebe que aqui é jeans, aqui é um outro tecido, provavelmente mais leve. Mas quando a gente observa, houveram algumas mudanças sim. E isso quer dizer o quê? Que essas pessoas estão em situação de risco, em situação de rua? Não, isso quer dizer que nós ressignificamos um texto. Nós modificamos o jeito de olhar esse texto e esse texto passa então a ter um novo sentido, um novo significado, certo? Então olha que interessante. Você está achando que a aula de hoje é sobre moda? Nem me atrevo. A única coisa aqui que nós vamos falar mesmo é de língua portuguesa, pode ter certeza. Mas o nosso assunto de hoje tem uma pontinha ali de moda também. Mas o que eu quero com isso é saber a sua opinião. Vai registrando aí as suas anotações, as suas observações, porque mais à frente na nossa aula nós vamos falar sobre a opinião que você tem sobre esse assunto. Mas o que é então que a língua portuguesa tem a ver com a imagem? Você já parou para pensar nisso? Bem, nós temos que lembrar que as imagens são textos não verbais. E sendo assim, se é texto, tem tudo a ver com a língua portuguesa. Falando nisso, você sabe a diferença de imagem e foto, de imagem e pintura? Será que é tudo igual? Tudo é imagem e tudo é texto, tudo é foto? Vamos pensar sobre isso. Pessoal, imagem é um texto de linguagem não verbal. Mas nem tudo que tem linguagem não verbal pode ser considerado uma foto, por exemplo. Então, vamos retratar esses gêneros textuais aqui na nossa aula. Bom, a pintura é uma imagem, certo? Mas ela tem toda uma técnica, é construída por uma pessoa que usou uma técnica, né? Que não é a da foto, por exemplo. O desenho, da mesma maneira, foi criado por uma pessoa com diferentes recursos, com diferentes materiais. Nós temos a questão do reflexo, que aí já envolve outros elementos diferentes da pintura, diferentes do desenho, ou se a pessoa, né, preferir assim, o autor desse tipo de texto, ele pode até usar um espelho, por exemplo, né? Temos pinturas que são imagens refletidas no espelho, mas são pinturas, não são só reflexos, né? E nós temos a fotografia. Para ser uma fotografia é necessário que tenha sido utilizada uma câmera fotográfica. Parece muito óbvio, né? Mas nós não podemos confundir esses gêneros textuais aqui, certo? A imagem é um texto. Toda pintura é uma imagem. Mas nem toda imagem é uma pintura. Se ela for uma foto, por exemplo, certo? Então nós temos que pensar nisso, ok? Nós vamos ver bastante exemplos na nossa aula de hoje. Dessa maneira, então, pensando lá nas roupas, né? Seria interessante que eu te perguntasse: que texto você está vestindo hoje? O que o seu texto aí me diz? Você está num dia de calor, num dia de sol? Você está querendo se sentir confortável ou um pouco mais animado? Será que as nossas roupas têm mesmo a ver com as mudanças culturais de um período histórico em um determinado lugar? Vamos verificar. Para falar sobre isso, nós vamos conhecer um pouco da história da moda. E você vai registrando e pensando na sua opinião sobre isso. Vou te lembrar que, para a gente emitir a opinião sobre um assunto, é preciso que nós conheçamos esse assunto. A gente precisa entender para depois opinar. Porque senão a nossa opinião fica sem fundamento. Nós vamos ver isso logo após. Bom, a moda quer dizer costume e ela surgiu lá num período chamado Renascimento, lá no século XV. E a moda nessa época que existia para diferenciar as pessoas por classe social. Olha que coisa mais interessante. A pessoa que nascia do povo, né, que não tinha títulos de nobreza,
ela usava o mesmo tipo de roupa da infância até a velhice. Só mudavam os tamanhos, porque, claro, né, a pessoa ali, o indivíduo vai crescendo ao longo da vida, né? O que acontece, então? Com os nobres, era da mesma forma. Então, uma criança aí de 7 anos, 5 anos, usava o mesmo tipo de roupa a vida toda, até mesmo na velhice. De maneira que quando nós olhássemos para uma pessoa, saberíamos na hora se ela era uma pessoa do povo, se ela era uma pessoa da nobreza, né, com títulos de nobreza. Bom, só os nobres poderiam usar cor. Isso quer dizer que todas as outras, né, usavam provavelmente a cor natural do algodão, né, que as roupas eram produzidas. E a partir de um certo momento, nesse período histórico, né, chamado Renascimento aqui, cultural também, a burguesia, que eram as pessoas comerciantes, né, geralmente comerciantes, que estavam acumulando capital, acumulando riquezas, eles se sentiam, né, no direito de usar roupas diferentes da maioria da população, né, porque teoricamente eles não poderiam, porque não tinham títulos de nobreza. Mas eles queriam uma roupa que os aproximasse dessa nobreza, por status social mesmo. E aí, de certa forma, forçou as pessoas, né, que atendiam a essa clientela nobre a construir roupas para a burguesia também. Mas essa roupa precisava ser diferente, porque os nobres já tinham todos os critérios lá, tinha que ser daquele modelo. Então, a burguesia não poderia ser igual. Aí começou então a diferenciar o modelo de roupa para a burguesia e para os nobres. E de toda a população também, que não tinha título de nobreza e nem dinheiro. Bom, com a Revolução então Industrial, lá no século XVIII, houve a popularização de tecidos e da máquina de costura. Isso fez com que o valor do tecido diminuísse, né? E aí as pessoas começaram então a se vestir um pouco melhor. O que isso quer dizer, vestir um pouco melhor? Vamos pensar? Quando eu pergunto o que é melhor e o que é mais belo, depende muito do olhar de cada pessoa, não é verdade? Observem essas imagens aqui. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos um exemplo de beleza renascentista. Nessa época, uma pessoa bonita, e aqui nós pegamos o exemplo de duas mulheres muito bonitas, né? A mulher bonita tinha essa característica. Você acha, pensando aqui na nossa atualidade, que essa mulher renascentista, ela está no peso ideal ou você acha que ela está um pouco acima do peso? Dê uma olhada na forma do rosto, olha a expressão que ela tem, olha o olhar, né, cor de cabelos. Totalmente diferente do que a gente percebe aqui na beleza contemporânea, né, na atualidade. Então observe o olhar marcado, né, que essa mulher tem. Na imagem 1, a impressão que nós temos é que nem usou maquiagem, mas a gente vai ver que usou sim. E aqui, na segunda imagem, isso é evidente, né? Só de nós olharmos aqui, a gente já percebe, né, que houve coloração nos cabelos, que houve presença da maquiagem, a presença de acessórios, que aqui na beleza renascentista, pelo menos nesta imagem, não é um fator tão marcante, certo? A única coisa que nós sabemos, então, que podemos afirmar para você, é que o padrão de beleza, ele é mutável. Vamos falar agora, então, do que era bonito e o que não era bonito, né, nesse período cultural. Nós podemos pensar lá na pré-história, porque lá tinha também um padrão de beleza. Mas pensando aqui de como a palavra moda foi criada e com esse significado que nós damos a ela hoje, vamos pegar a partir do Renascimento, certo? Bom, então, lá nessa época em que surgiu essa ideia de usar as roupas para definir cada tipo de pessoa, cada classe social, o ideal de beleza masculino era esse aqui, desse rapaz. Nós observamos, então, cabelos maiores, né, cabelos longos, roupas que trazem um volume nos ombros, né, e uso de joias. Então, se nós observarmos aqui, o rapaz está usando anéis nos dedos, né. Então, era um rapaz, a gente já vê aqui uma certa vaidade, vamos assim dizer, né, uma certa preocupação com a estética. A moça, então, olha uma imagem diferente da anterior que analisamos, né, mas nós
podemos perceber que algumas características ainda permanecem. A testa alongada, né? Algumas mulheres chegavam a retirar aqui, ó, os pelos, né? Os cabelos aqui próximos à testa, porque era considerado, pessoal, um sinal de inteligência, né? Então, olha, né? As mulheres raspavam aqui essa parte do cabelo, vejam só, né? Isso era considerado belo na época, né? Ter uma testa alongada. A pele muito clara. E o quadril bastante largo. A cintura fina, o cabelo longo. Mas e quem não era assim? Fazia o quê? Tentava se adequar a esse padrão. Então, usava alargadores para os quadris, saias volumosas, né? E assim por diante. Cabelos longos trançados, joias aqui, acessórios nos cabelos, né? E quem não era tão branquinho assim? Não via sol. E além disso, eles usavam produtos também que faziam com que a pele parecesse mais branca do que era, né? Era um dos recursos. Então, é um tipo de maquiagem também. Bom, mais adiante, então, lá no século XIX, na era industrial, com a popularização das máquinas de costura, né? E a questão da construção do tecido sendo mais popular, né? Por causa das fábricas, nós temos uma mudança, né, no padrão aqui de beleza masculina. Observem só, aqui nós já temos um homem com cabelos curtos, com a presença de costeletas, né, aqui. O moço anterior lá do Renascimento tinha o rosto todo liso, né, sem pelos. E aí tinha o uso dos suspensórios, as calças então mais alargadas. E tinham também os acessórios bastante clássicos, né? Bengala, relógio e a luva branca. Era aquele lord inglês, né, que a gente comenta. Bem, observem aqui a gola dele. A gente já não tem mais aquela manga enorme aqui nos ombros, né? Mas nós temos aqui a presença da gola alta e outros acessórios também. Em relação à moda feminina, observem só. As mulheres passaram a rejeitar o uso do espartilho, que é aquela roupa íntima, né, que fazia uma cintura na mulher. Ela tendo cintura ou não tendo cintura, né? Então era amarrado, né, às vezes com muita força para que desse essa impressão de cintura fina e quadril largo. Aqui então começou o uso do sutiã ao invés desse espartilho. E aí a mulher começou a usar peças masculinas. Olha que interessante, casacos, por exemplo, né? E as mulheres passaram a ter franja e cachos tintos, né? Então, usavam tinta nos cabelos, né? E faziam cachos. A moda era cachos. Mesmo quem não tinha cabelo anelado, cacheado, fazia cacho aqui. Então, olha que interessante. Agora, a testa alongada já não é mais moda. Então, o costume, né? Porque moda é costume, mudou. Agora é franja. E aí, a gente tem aqui na era industrial uma imagem para você comparar. Observe essa imagem então. Aqui, né, na legenda aqui, quer dizer um exagero, né, e uma simplicidade extrema, vamos assim dizer. Então, observe a roupa dessa moça. Olha essa gola, né, mais alta aqui do que a cabeça. E observe, ó, o uso do espartilho, né? Então, aqui, a cintura muito marcada e um quadril bastante marcado também, né, pela presença aqui de uma saia bastante rodada, né, com bastante volume. Já aqui, nós temos uma mulher com uma roupa bem mais simples. Não temos mais a cintura marcada, né, e as mangas, ó, diminuíram. Olha que interessante. Nos cabelos, nós temos também a presença dessa mudança. Então, o enfeite do cabelo, né, que antes aqui era um pouquinho menor por causa desse volume todo aqui, né, de informações aqui, a gente já tem uma pena muito longa aqui na testa, que faz com que a gente tenha a impressão que essa mulher seja até mais alta. Bom, nesse sentido, então, nós temos que avançar. No século XX, o que aconteceu? Vamos retomar aqui essa imagem. Para sair desse ideal de beleza aqui, e chegar nesse aqui, em relação às vestimentas, foram séculos, não é verdade? Então, por séculos, esse estilo aqui de roupa prevaleceu. Demorou séculos.
Mas e no século XX? No século XX, com a popularização das máquinas, o barateamento, né, a queda no custo dos tecidos, isso tornou a população mais com acesso maior a diferentes tipos de roupa. E aí, vejam só, no século XX, quase que a cada década era uma roupa diferente, uma moda diferente. E como é que acompanha tudo isso? Né? Às vezes você pensa, mas comprar uma roupa a cada 10 anos é tranquilo, mas nós vamos verificar como é que isso acontece, tá? Bom, pessoal, no século XX, então, são imagens mais presentes, né, na nossa vida. Nós vamos passar aqui de uma forma um pouco mais rápida, porque você já conhece bastante dessa moda aqui. Aqui nós temos o ideal de beleza masculino, né, e de vestimenta também, lá do início do século XX. Aqui o topete, né, e aqui o moço com lenço no cabelo, tatuado, pulseiras. Aqui também temos presença de anéis. Então, olha que variedade, né? E aí a beleza feminina, então. A beleza feminina mudou mais ainda. Então, se os rapazes podiam ousar, as mulheres nem tanto. Porque a cada ano, praticamente, as coisas mudavam bastante. Aqui nós temos o ícone, né, de beleza, a Marilyn, que nos anos 20, então, tinha que se ter cintura fina e seios fartos. E aí isso mudou, lá na década de 60. Magreza extrema para as mulheres, né? Depois, nós passamos para o ideal de beleza feminino, um corpo atlético. Então, um exemplo, essa supermodelo Naomi Campbell. E aí nós temos aqui, na década de 90, o que era bonito na mulher era a sua altura elevada. A mulher tinha que ser bastante alta, né, para ser considerada bonita nessa época. E agora, né, na atualidade aqui, no início do século XXI, agora nós temos um pouco mais de diversidade na moda, vamos assim dizer. Quando a gente fala moda, a gente não está falando só da vestimenta. A gente está falando dessa vestimenta associada a um estilo de corpo, ao biotipo, né? Que é o tipo de corpo de cada pessoa. Bem, nós percebemos uma maior naturalidade, né? Na roupa, né? Pensando nessa imagem aqui e nas anteriores. E a gente tem um exemplo. Essa foto aqui é da vencedora do concurso, né, de Miss Plus Size aqui de Uberlândia. Então, olha que interessante. Se parece com as imagens anteriores, da década de 90, da década de 60, por exemplo? Não muito, não é verdade? Então, nós percebemos agora um pouco mais de diversidade. E o que você acha disso? Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É a sua opinião, certo? Então, vai pensando aí. Quando nós pensamos nessas variações, né, em todas essas mudanças, nós percebemos que o padrão de beleza, ele é perseguido por qualquer pessoa, vamos assim dizer. Em qualquer momento, né, uma pessoa vai pensar, será que eu estou na moda? Eu estou bem? Né? Mas o que nós temos que ter cuidado é com o desejo excessivo de estar acompanhando essa moda, né? Porque afinal, por mais que usemos uma roupa que está no costume, né, que está na moda, o nosso corpo não é tão ajustável assim, não é verdade? Então nós percebemos que de uma certa forma, o padrão a ser seguido, ele geralmente era europeu. E a partir daí, por causa desse biotipo e das peças a serem usadas, ele era muito excludente. E quem que reforçava isso, né? As mídias, a TV, né, o rádio, as revistas também. Bom, aqui nós trouxemos para você uma nova foto, né, da Miss Plus Size em Uberlândia, do concurso de 2018, a vencedora está ao centro. E aqui nós trouxemos para vocês também uma imagem do Miss Universo, né, de 2019, a vencedora também está ao centro. Certo? Então, observando os padrões de beleza, a gente percebe que o corpo, cada um tem o seu biotipo, certo? Isso deve ser respeitado, não é verdade? Olha só, as pessoas, né, que têm corpos diferentes das outras ou estão diferentes do padrão, elas sofrem bastante pressão com isso.
Então, as pessoas às vezes questionam, né, dão sugestões de como ganhar peso ou de como perder peso, mas a gente, né, deve lembrar que o nosso corpo, ele faz parte da nossa identidade também. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, a nossa saúde, certo? Bem, em relação a isso, tem dois problemas de saúde que são mais associados a essa questão do biotipo, né, desse padrão de beleza, que é a anorexia e a bulimia. Então, é quando as pessoas passam a se preocupar muito com esse corpo, né, quer seguir aquele padrão e passa a se ver de uma forma diferente. No caso da anorexia, né, uma menina que se olha no espelho e se vê bem diferente do que ela é. E o contrário também pode acontecer, né? E o que você pensa disso, dessa mudança no padrão? Você já tem uma opinião formada sobre isso? Se você não tem nenhum problema. Para nós emitirmos a nossa opinião, é melhor que ela esteja fundamentada. Para isso, precisamos conhecer esse assunto. Estão lembrados? Como é que nós fazemos isso? Fundamentar a nossa opinião. Você já resolveu algum exercício em que o professor de qualquer disciplina perguntou para você a sua opinião sobre um determinado assunto? Bem, a nossa aula de hoje foi para que você conhecesse um pouco sobre isso e agora emitisse a sua opinião. Vou te mostrar agora como fazer isso. Pessoal, então para entender a nossa opinião sobre um determinado assunto, precisamos conhecer dele. E agora que você já entende que a nossa roupa é um tipo de texto e que ela comunica, é importante você pensar qual é a opinião que você tem sobre isso, certo? E aí, eu trouxe aqui uma questão, né, para nós pensarmos juntos, tá? Você considera que o ideal é que tenhamos um padrão ou que nós apreciemos, né, celebremos a diversidade em relação à moda e ao padrão de beleza, né, a questão da beleza em si? Nós entendemos que a beleza, ela é mutável. O que é considerado belo em um período é considerado irrelevante em outra época, não é verdade? E a roupa, na atualidade, ela muda quase que a cada estação, certo? E aí, para a gente entender a nossa opinião sobre um determinado assunto, é interessante você pensar da seguinte forma. Claro, eu me organizei aqui, mas você tem liberdade para fazer da forma que você preferir. Concordo e discordo, certo? E aqui embaixo, aqui ao meio, eu deixei o depende, né? Como vocês gostam de falar, que quer dizer que eu concordo em parte ou eu discordo em parte. Então, aqui, nós vamos preencher com aquilo que for do nosso interesse. Claro que cada um de vocês vai colocar aqui os seus argumentos, né, que vão fundamentar a sua opinião. Então, o argumento é a sua justificativa. A gente não pode dizer, eu concordo com o padrão de beleza, porque sim, né? A sua resposta fica sem a fundamentação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que observar o quê? A pergunta contém dois assuntos. É muito importante a gente observar essa pergunta. Você concorda com o padrão ou a diversidade? Quer dizer, o que você escolhe? Independente do que você escolher, se é o padrão ou a diversidade, você tem que entender isso agora, nesse momento. Olha, eu concordo com o padrão de beleza. Mas vocês entendem que a pergunta, ela é quase que uma oposição? O padrão de beleza é oposto à diversidade? Então, se você concorda que deve haver um padrão, automaticamente a gente já entende que a diversidade não é do seu interesse. E se você quer a diversidade, você está rejeitando o padrão, certo? Então, nós precisamos entender isso primeiro. Imagine que você escolheu o padrão. Por que você escolheu o padrão? Por quê? Olha, eu concordo com o padrão, eu quero o padrão porque é bonito. Eu admiro esse tipo de beleza, né, que está aí, né, na atualidade. Eu acho que sim, todas as pessoas têm que ter aquele corpo das modelos, dos rapazes que são modelos também, né?
Eu acho que nem todas as pessoas precisam usar aquelas roupas lá. Aquelas lá usando, para mim, tá ok, tá tudo certo. E eu acho também que as roupas utilizadas lá, elas podem ser adaptadas, se outras pessoas quiserem usar. A minha opinião é que o padrão deve prevalecer e são por esses motivos aqui, certo? Então, você já colocou a parte do concordo. Por outro lado, se você concorda com a diversidade e rejeita o padrão, você vai pensar da seguinte forma: eu discordo com o padrão porque todos precisam se sentir bem nas roupas, né? E se a pessoa fala que aquele corpo lá é o ideal e o seu é aquele, ok, mas e se o seu não é? Né? Então, todo mundo precisa se sentir bem. Bom, eu discordo, né, do padrão, porque poucas pessoas têm o corpo próximo a ele. E eu discordo do padrão porque toda pessoa é única. Cada um tem o seu jeito. Não dá pra gente pôr todo mundo na mesma forma. Não cabe. É impossível, né? Bom, e agora? Se você concorda em parte e se você discorda em parte? O que você faz, né? Desiste da questão? Claro que não, né? Não tem problema. Se na sua opinião você concorda em parte e discorda em outra. Só quer dizer que aqui você vai ter que explicar isso da maneira que a pessoa que está pedindo a sua opinião compreenda. Então você vai dizer: concorda em parte que tenha um ideal de beleza, mas não dessa forma. Então você pode questionar. De que maneira então você propõe? Pode propor uma opinião se você quiser. Eu acho que as roupas podem ser adaptadas. Então você escolheu esse argumento. Mas eu discordo em parte porque toda pessoa é única. Se cada pessoa é única, claro que as roupas então serão adaptadas, né? Então observem, pessoal, que não há comprometimento na sua resposta, pensando então lá na questão, na sua nota. Se você concorda, se você discorda ou se isso acontece em parte. O que não pode acontecer é você emitir a sua opinião, né, de forma não fundamentada e de forma também que vá contra a valores humanos, por exemplo, né? Isso não podemos fazer. Bem, agora que você já compreendeu um pouco de como fundamentar a sua resposta, você já está preparado para a nossa próxima aula de língua portuguesa, que vai falar então sobre o artigo de opinião, certo? Nós vamos continuar com o tema Será que a imagem é tudo? E vamos estender então esse assunto um pouco mais. Espero que você esteja caprichando nas atividades, principalmente naquelas que pedem a sua opinião, e eu te vejo na próxima aula. Tchau!